o grupo social que dentro da Alemanha está em condições de dirigir essa sociedade no rumo da constituição de um Estado nacional soberano realmente forte. Nenhuma nação pode se dar o luxo de ocupar uma posição central num continente, ter riqueza, poderio de todo tipo, população e tudo mais, e ficar parada diante disso. O que me cabe hoje é levantar algo a respeito de uma figura que de fato marcou o século XX no que diz respeito ao pensamento social, que é Max Weber. Para se ter uma ideia de como ele marcou, há poucos anos atrás, a Associação Internacional de Sociologia fez um levantamento, pediu a 100 especialistas no mundo todo que elaborassem listas dos 10 livros do século, como eles diziam. E 95 respostas foram obtidas. E 95 indicações foram dadas a Max Weber. Nenhum outro pensador teve sequer 60 indicações, o que, aliás, já é um bocado, né? Weber teve unanimidade da referência como autor da grande obra do século na área das ciências sociais, e a referência, no caso, é ao seu monumental livro Economia e Sociedade. Então, é no mínimo justa a lembrança desse nome para o nosso debate aqui sobre o que realmente marcou o século XX. Agora, como esse homem marcou o século XX? Weber é uma figura da transição do século XIX para o XX. E, de certo modo, a sua proeza intelectual é ter apanhado um momento de transição e sabido projetar no futuro aquilo que se gestava nessa turbulenta e importante passagem do XIX para o XX. Quando o século XX começava, Weber tinha 40 anos. Já era um homem maduro, já havia publicado trabalhos fundamentais para a historiografia, a área na qual ele tem uma formação especializada, assim como tinha uma formação jurídica, assim como tinha formação econômica. Ele gostava de se qualificar como economista, não muito como sociólogo. Eu posso dizer, desde logo, por que ele não gostava muito de falar de si como sociólogo. Porque ele não tinha nenhuma simpatia por qualquer modo de pensar que enxergasse a sociedade como uma espécie de corpo objetivo existente em relação a qual os indivíduos fossem algo assim como dependentes ou apêndices dessa grande organização chamada sociedade. Então, como ele achava que os sociólogos tinham a tendência a dar à sociedade esse caráter quase que corpóreo, ele se afastava um pouco dessa qualificação. Mas, na realidade, tudo o que ele fez convergiu para enriquecer uma área específica do conhecimento, que é a sociologia. Agora, quais as tendências, ou qual é o aspecto das tendências que emergiam no século XX que ele soube captar de maneira especialmente sensível? O primeiro, talvez o principal desses aspectos, é a emergência com toda a força, não só no debate social, mas na prática política, da nação como princípio organizador da vida social. Ele é, de ponta a ponta, o que significa também do começo da vida até o final da vida, que foi em 1920, ele é um pensador que tem como eixo fundamental da sua reflexão uma questão muito específica relativa a uma nação muito específica, a Alemanha. Isso é fundamental, porque o problema da nação era um problema concreto na Alemanha da sua vida. A Alemanha de Weber é a Alemanha que acaba de se unificar como grande nação, como Estado nacional. Isso dá uma peculiaridade fundamental à reflexão weberiana. Eu posso fazer, desde logo, um contraste
com aquele grande pensador contemporâneo seu, com quem ele teve muito pouca relação, com cujo pensamento ele não tinha muita simpatia, que era o francês Durkheim. Émile Durkheim, não por acaso, pensa todas as questões da sociedade num registro praticamente oposto ao do Weber. Por uma razão simples. Durkheim, por várias razões, mas eu vou apontar uma, é claro. Durkheim é o pensador social que está impregnado, está empapado da presença forte de um Estado nacional que foi um dos primeiros a se constituir na Europa, que já era secular na sua época. E está também tendo como referência constante uma sociedade solidamente construída. Então, para Durkheim, o Estado não era problema, a nacionalidade não era problema, e a sociedade era uma referência muito concreta. Tanto que para Durkheim, o grande problema que se apresentava, o que o preocupava, era tudo aquilo que contribuísse para desagregar, para desintegrar a sociedade, que para ele era o dado fundamental. Então, isso é o contrário da perspectiva weberiana. A perspectiva weberiana se alimenta do caráter problemático da construção de uma sociedade no interior de um Estado nacional vigoroso, de um Estado nacional forte. Isso marca de ponta a ponta o pensamento weberiano, porque aquilo que era dado, que era natural, que era sem problema algum para um Durkheim, era exatamente aquilo que para o Weber se apresentava como um desafio. E o grande desafio, isso ele nunca escondeu para ele, era pensar tudo isso da ótica da sua inserção no interior da Europa, da sociedade em que ele vivia, a Alemanha. Uma sociedade e um Estado nacional peculiar. A Alemanha, na virada do século XIX para o século XX, já unificada como Estado nacional forte, sob hegemonia prussiana, tinha atravessado um processo extremamente fundo, extremamente rápido de industrialização, de modernização econômica, muito acelerado, o que sempre deixa marcas nas sociedades, quando esses processos muito acelerados. Algo semelhante estava acontecendo naquela mesma época, e na entrada do século XX, na Rússia, que também sofreu um processo muitíssimo acelerado de modernização, de industrialização, e acabou depois se enfrentando uma série de questões que davam dor de cabeça também ao velho Weber, né? Quer dizer, as turbulências políticas e econômicas da Rússia, que, em uma certa medida, tem a ver com o processo rápido, traumático e altamente concentrador da sua industrialização no século XIX. A Alemanha fez um pouco isso. E a Alemanha fez isso, ao mesmo tempo criando-se como Estado nacional e organizando-se em termos que correspondiam, em grande medida, a um grande princípio organizador da sociedade que havia sido herdado do século XIX, que, na realidade, dava a sua raiz para o pensamento de um grande interlocutor de Weber, passado do século XIX, que é Marx. No caso, não é o princípio da organização nacional, mas é o princípio da organização da sociedade por classes. E a Alemanha, de certo modo, percorre, num período curto, a organização, digamos assim, conflitiva, conforme esses dois princípios. Primeiro, como classe, organiza o maior, o mais bem organizado movimento operário do mundo, o Partido Social Democrata, fortíssimo, que entra no século XX bastante vigoroso, e, junto com isso, busca a sua afirmação no interior da Europa como Estado nacional. As duas coisas, em vários momentos, conflitam, e em alguns momentos dramáticos, como vocês sabem, conflitaram mesmo. Quer dizer, em 1914, a social-democracia alemã e austríaca racha porque entra diante do dilema de se deve manter os seus princípios internacionalistas e não votar a favor de créditos de guerra,
que resultariam na Primeira Guerra Mundial para a Alemanha. O que significa essa preocupação weberiana com esse tema? Significa que, para ele, a questão constante é a das formas de organização da sociedade e da sua unificação política, como algo que se tem que fazer, como algo que se faz, como algo que está em andamento, que não está, portanto, garantido, como algo que é um constante desafio, digamos. Isso alimenta toda a reflexão weberiana. Weber, de certa maneira, é um autor que está preocupado com um tema que, numa certa medida, ele compartilha com o seu grande interlocutor, Karl Marx. Esse tema é o seguinte: quais são as possibilidades e as dificuldades, eventualmente, para a constituição de um grande sujeito histórico, ou seja, de grupos sociais que sejam capazes de atribuir um certo sentido à história, de dirigir uma sociedade num certo rumo, de organizá-la em função de um determinado projeto. Essa coisa era uma preocupação de Marx no século XIX, e ele respondia em termos do que seria, no entender dele, a organização de classe na sociedade, e é o tema weberiano. É o tema weberiano, que, no caso dele, se refrata diretamente sobre a Alemanha, e a questão dele é: quem está em condições, qual é o grupo social que dentro da Alemanha está em condições de dirigir essa sociedade no rumo da constituição de um Estado nacional soberano realmente forte? Que grupos têm condições de fazer isso? E a resposta, a primeira de Weber, é um pouco desalentadora, porque ele diz: olha, na realidade a Alemanha não tem nenhum grupo, nenhuma classe social, não serão os empresários, não serão os grandes senhores proprietários rurais, não será os trabalhadores organizados que saberão imprimir a essa sociedade um rumo no sentido de realmente fazer diferença no cenário internacional. Porque é isso que estava em jogo. O que estava em jogo era uma Alemanha como Estado soberano e poderoso. Porque, dizia Weber, nenhuma nação pode se dar ao luxo de ocupar uma posição central num continente, ter riqueza, poderio de todo tipo, população e tudo mais, e ficar parada diante disso. É praticamente o destino de uma nação, com o tamanho da Alemanha, com o poderio da Alemanha e com a centralidade, com a posição central que a Alemanha ocupa na Europa, é praticamente o seu destino ser um Estado forte, poderoso, fazer diferença no cenário internacional. Essa expressão é fundamental: fazer diferença. Agir de uma maneira que não seja indiferente, que faça uma diferença, que gere resultados reais. Weber fica o tempo todo procurando quem poderia fazer isso. Essa questão atravessa, de mil maneiras, a reflexão weberiana de ponta a ponta. Isso significa uma coisa importante. Um pensador desse tipo não vai estar tão preocupado com as grandes estruturas já montadas. Ele vai estar preocupado com as ações e com os agentes dessas ações. No caso de Weber, a grande estrutura não está montada. O processo nacional está em andamento. Tudo está em andamento. A sociedade não é plenamente construída. Portanto, não é por aí que se pode falar. Tem que se colocar toda a ênfase sobre quem age e que modalidades de ação estão sendo executadas. E já lembro que esse tipo de coisa que eu acabei de falar, essa ênfase na capacidade de no interior da sociedade, haver modalidades inovadoras de ação, modalidades de ação que indiquem rumos a seguir, mas que não sejam simplesmente rotineiras, simplesmente repetitivas, que isso, em grande medida, alimenta a reflexão weberiana que vai conduzi-lo a discutir longamente o problema da burocracia. Que ele sabe que é uma realidade
fundamental e inescapável nas sociedades modernas, uma burocracia racionalmente organizada, com estatutos legais bem definidos, que funcionem de maneira eficiente. Ele sabe que isso é fundamental, e ele sabe também que a boa administração, por melhor que seja, não resolve o problema político, porque a boa administração gere bem, de maneira eficaz, mas de maneira rotineira, repetitiva, aquilo que está aí colocado. Responde de maneira eficiente a problemas que são colocados. Mas a questão política é a capacidade de colocar os problemas e a capacidade de formular programas que levem a sociedade a formas mais eficientes, eventualmente, a formas, sobretudo, inovadoras de organização. Portanto, uma parte do pensamento weberiano gira em torno desse jogo complexo entre aquilo que ele chama de corpo administrativo, que permite fazer funcionar qualquer sociedade e que tem que ser, digamos, altamente qualificado, e a questão que escapa à administração, que é a questão política, que é a capacidade, primeiro, de dirigir o corpo administrativo, formular as exigências que ele sozinho não formula. E segundo, formular o programa para o conjunto da sociedade, formular objetivos, formular projetos, para usar uma linguagem que não é de Weber, que na realidade seria mais de um conterrâneo dele, de orientação bem diferente, que pouco antes dele morrer seria preso na Itália, o Gramsci. Realizar a hegemonia, ter uma direção efetiva da sociedade. A aposta weberiana é clara, ele aposta na capacidade de direção, ele aposta na capacidade política. O pensamento weberiano é visceralmente político. A rotina entra como um componente fundamental para que as coisas funcionem, sobretudo quando organizado em termos burocráticos. Mas o que importa a Weber não é simplesmente o funcionamento eficaz, ou eficiente, melhor seria dizer, mas é a direção. Direção significa orientação da conduta. Direção significa que haja um agente. Direção significa uma ação que seja capaz de formular objetivos. Tudo isso que eu acabei de falar acaba rebatendo sobre as próprias concepções teóricas do Weber e acaba levando Weber a formular como um programa de trabalho para a sociologia uma teoria da ação. Uma teoria da ação. Uma teoria da ação pensada como uma atividade orientada para um objetivo, e esse objetivo é que dá o sentido da ação. Esse acaba sendo um problema muito importante numa teoria social que coloca toda a sua atenção sobre a questão da ação realizada por agentes que procuram determinados objetivos, que buscam determinadas metas. Porque se a ênfase se coloca aí, eu deixo de lado todas as garantias que eu teria, todos os confortos que eu teria na minha análise, se eu partisse da ideia de que o cenário em que se realizam as ações já está montado e basta eu conhecer bem o cenário para saber também quais os passos que serão perseguidos por aqueles que se movem no seu interior. Porque as análises que enfatizam muito a questão das estruturas já dadas, elas quase que operam com uma imagem tosca que eu vou usar agora, com a ideia de cenários em que, como se fossem aulas de dança, não é? Você tivesse as indicações já pintadas no chão de por onde se devem deslocar os agentes. Esse conforto não existe para a perspectiva weberiana.
porque ele quer saber o que é buscado nas próprias ações pelos agentes. Ele quer percorrer as linhas que vão sendo, quer acompanhar as linhas que vão sendo percorridas, nas trajetórias que vão sendo construídas pelos agentes ao longo do exercício da sua ação, que não é mais do que a busca constante de determinados objetivos que têm um significado, ou seja, significam algo para o agente, representam algo para o agente, estão na mente do agente, quer dizer, não são dadas de fora. A ideia básica é a seguinte: cada ação, isoladamente, envolve uma intenção de tais ou quais agentes de chegar a tal objetivo. Mas a intenção na ação de cada agente é chegar àquele objetivo. Ele não tem um outro objetivo que seria, digamos, eu vou me articular com todos os demais e vou construir uma sociedade de tipo X. Nem passa pela cabeça dele isso. Acontece que, como Weber o tempo todo procura mostrar, as múltiplas linhas de ação que são percorridas por incontáveis agentes, elas tecem de uma maneira muito, muito complexa, elas tecem aquilo que, numa imagem bastante comum, se chamaria o tecido social, né? A tessitura da vida social. Ela é tecida por roteiros que são percorridos por N agentes que não estão fazendo, cada qual, mais do que buscar as suas metas. Mas elas se cruzam de mil maneiras. E o problema de uma sociologia da ação de tipo weberiano é também o de tentar estabelecer relações entre ações que se orientam de uma certa maneira e ações que se orientam de uma outra maneira, para perceber se elas realmente são, se elas se cruzam de algum modo, se elas são significativas uma para as outras. O exemplo clássico, me permitam lembrar disso, o exemplo clássico dentro da sociologia weberiana é o modo como ele analisa a relação que se estabelece num certo momento histórico entre o modo como determinadas populações europeias orientam a sua ação religiosa e o modo como elas orientam a sua ação econômica. O modo muito peculiar como determinadas correntes do protestantismo levavam os homens a procurar indícios da sua salvação após a morte, indícios, não garantia, mas indícios, se articulavam de maneira importante, de maneira significativamente importante, com o modo pelo qual esses mesmos homens se comportavam, se orientavam, conduziam a sua ação, a sua conduta na área econômica. A ideia básica, se me permitem barateá-la muito, é a de que, havendo uma insegurança fundamental sobre se você vai ou não ser salvo após a morte, se você está ou não entre aqueles predestinados à salvação, havendo uma insegurança fundamental em relação a isso, você é levado a orientar, é bastante razoável, digamos, que você seja levado a orientar a sua conduta numa área em que os resultados são palpáveis. E a área econômica é ótima para isso, porque a área econômica te permite avaliar resultados. Os resultados são claros na área da economia. Não são tão claros em uma série de outros, mas na economia, sim. O que isso significa é que eu vou me esforçar cada vez mais para obter o máximo naquilo que depende de mim, que é a área econômica. Obter o máximo de sucesso. Porque quanto mais naquilo que depender de mim eu tiver sucesso, mais plausível se torna a ideia de que eu sou fadado a ter sucesso em outra área também, no caso, a religiosa, que eu possa obter, enfim, um quinhão adequado daquilo que, numa linguagem não por acaso econômica, o Weber chamava de bens de salvação. É claro que com isso ele estava também um pouco procurando diferenciar-se de uma posição que ele atribuiria a Marx, ao marxismo, de que haveria uma área de ação que praticamente plasmaria todo o resto, que seria a ação econômica, que determinaria o rumo das demais, no entender dele. O que ele está dizendo é, nenhuma orientação de ação que eu adote, por si só, garante uma outra, ou imprime
trajetória própria a alguma outra. Cada uma delas tem a sua trajetória. O problema é saber se, entre algumas delas, em algum momento, uma se torna importante para a outra. Quer dizer, o tal argumento da orientação religiosa protestante e da ação econômica do empresário, também protestante, o argumento repousa na ideia de que nessa conjugação historicamente específica, a ação religiosa se torna importante para o agente econômico. Quer dizer, enquanto agente econômico, eu atribuo importância à dimensão religiosa da minha ação. E vice-versa. A ação econômica se torna importante para a ação religiosa. O que significa que eu não posso simplesmente dizer que o modo como eu oriento uma é a causa do modo como eu oriento a outra, porque eu posso inverter. Quer dizer, não é uma questão de causalidade assim, tal coisa provoca tal outra. A questão é mais de significado, de importância, significado no sentido também de importância. Quer dizer, importa ou não para mim, como empresário, que eu seja um bom integrante da igreja X. Importa ou não? Esse que é o problema. Porque há áreas de ação dos homens, em tais ou quais circunstâncias, em tais ou quais momentos históricos, em tais ou quais sociedades, que correm cada um pelo seu caminho, e uma efetivamente não cruza com a outra. Eu faço algo numa faixa, digamos, na área estética, o que eu considero belo ou não belo, não interfere no modo como eu irei considerar o êxito ou não da minha vida. Coisas dessa ordem. Isso é perfeitamente possível. Não há garantia nenhuma de que haja uma amarração. A amarração para Weber é o problema, é a questão que, eventualmente, mais lá na frente, se apresente. O que ele está preocupado é em acompanhar esse jogo intrincado em que N fios se vão tecendo e, eventualmente, por esses ou aqueles significados que um tem para o outro, vão se entrecruzando e vão, aos poucos, constituindo essa teia de relações que é a sociedade. Ele acompanha o movimento da aranha muito mais do que se preocupa com a arquitetura da teia, digamos. É um pouco isso que está em jogo. Não por acaso a ideia de mercado tem importância no pensamento weberiano. As ações econômicas de mercado envolvem a figura de agentes econômicos que perseguem de maneira sistemática determinados resultados e o conjunto, digamos, se haverá ou não equilíbrio no conjunto das transações no final do período, isso é uma coisa que se dá pelo modo como se cruzam as N linhas de ação adotadas por N agentes racionais em função da informação que eles têm sobre o que é relevante para a situação no mercado, por exemplo, preços. Então, isso casa um pouco com a concepção weberiana, casa com a ideia de que múltiplos agentes, buscando cada um os seus objetivos, vão gerar resultados que escapam às intenções de cada um, mas que nem por isso deixam de ser importantes e que, eventualmente, podem ganhar persistência ao longo do tempo. Me permito só fazer uma observação sobre o que, então, pode responder, em termos weberianos, a essa questão fundamental para ele, que não era uma questão fundamental para Durkheim. Durkheim não estava morrendo de preocupação com saber o que faz uma sociedade continuar existindo. Para ele, isso era o normal. Anormal seria haver sinais de desagregação dentro da sociedade. Para Weber, a grande questão é o que pode responder pela continuidade de relações da sociedade. Porque a ênfase na ação individual, se ficar sozinha, nos leva a um quadro caótico, de alguma maneira. Tá bom, vocês vão dizer, de alguma maneira está sendo dito que a rede de ações vai se tornando mais fina e, digamos, certas consequências ocorrem
que valem para o conjunto daqueles que estão ali envolvidos, portanto, alguma coisa que escapa do alcance de cada um individualmente, mas que é importante para todos eles, você vai construindo. Tá bom, vamos admitir que algo semelhante à sociedade se constitua assim como, digamos, um mercado em tais ou quais condições de equilíbrio se constitui como resultado de N ações orientadas economicamente individuais. Mas isso é muito pouco, isso é muito pouco. Mercado não é sociedade, não por acaso, né? Não por acaso. Você não constrói uma sociedade só com mercado. Você pode botar N agentes econômicos estritamente racionais, perseguindo da melhor maneira possível os seus objetivos. Você, no máximo, pode obter resultados finais como valores agregados transacionados, equilíbrio mais ou menos persistente, o desequilíbrio, perdas aqui, ganhos ali. Mas você não constrói uma coisa chamada sociedade, que é uma rede de relações com alguma estabilidade, que continua de alguma maneira. No mercado você sai e entra continuamente, ou você é expulso dele se você falhar nas suas ações. Então falta algo. Os grandes pensadores sociais recentes, do século XIX para cá, o oposto de Weber não é Marx. Não é Marx. Eles compartilhavam algumas questões, cada um do seu jeito. É Durkheim. O oposto de Weber é Durkheim. O que dizia Durkheim? Durkheim tinha uma percepção muito aguda desse tipo de problema, porque como ele estava preocupado com uma sociedade bem constituída e estável, ele fazia uma crítica nesse sentido ao Marx. Ele dizia, não é possível você querer colocar a dimensão econômica como aquela que determina a forma da sociedade, como aquela que, na verdade, constitui a sociedade. Porque a ação econômica de per si não constrói nada, ela não cria vínculos, ela não cria instituições, ela não cria sociedade. Ela está envolvida por aquilo que, numa linguagem bem antiga, o Durkheim chamava de apetites, quer dizer, de busca, de preferências, talvez, para usar uma linguagem mais moderna, e, além do mais, está afetada por uma coisa que percorre de ponta a ponta o pensamento social moderno, que está presente em todos os grandes pensadores, também de maneira muito forte no Weber, que é a ideia de escassez. A ação econômica, como diria o Weber, tal como a entendemos, pressupõe escassez, pressupõe que não há para todos. Não é possível pensar que, em cima dessa areia movediça, que é a ação econômica, orientada estritamente para êxito na busca de satisfação de interesses em bens de curto prazo, digamos, se construam elos persistentes entre os homens. E a questão básica da sociedade é isso, construir elos, construir ligações persistentes entre os homens. Então sai o Durkheim por uma linha que é muito dele e diz, olha, é preciso que haja orientações que a própria sociedade ofereça para os homens, que haja orientações morais, ou seja, dirigidas para o conjunto, na sociedade, que faça com que os homens persistam em certas linhas de ação. Tem que haver certos valores, certas dimensões especialmente valorizadas da vida, que serão propiciadas pela própria convivência, pela própria sociedade. Essa saída não poderia ser a do Weber, porque ele não está pressupondo já dada a sociedade. Dada uma situação de escassez, há uma apropriação diferenciada no interior de qualquer grupo humano, não só de bens materiais, mas também de bens simbólicos, tipo o prestígio, por exemplo. Em princípio, se ficarmos só nisso, nós temos uma situação de extrema instabilidade. É claro que diferenças na capacidade de se apropriar daquilo que é valorizado não cria sociedade sozinho. Pelo contrário, cria uma instabilidade enorme, cria conflitos de todo tipo. É preciso que a pura apropriação se transforme historicamente numa outra coisa. E essa outra coisa é fundamental para o Weber. É dominação, é o que ele chama de dominação. E dominação, sem dúvida, é uma forma fundamental de exercício do poder. Quanto a isso, não há dúvida.
Mas o que está em jogo, quando eu falo dominação, não é tanto, nem de modo algum, o uso da violência, não é tanto coerção, não é tanto obrigação, mas é a capacidade de manter a iniciativa das ações e tornar aceitáveis para os outros as ações que se está realizando. Ou seja, em outras palavras, se eu falo dominação, eu falo o seu complemento fundamental, sem o qual ela não existe. E eu digo desde já por que não existe. Porque dominação envolve continuidade no tempo. Dominação, quando eu falo dominação, eu não estou falando de um ato isolado de poder. O exercício puro e simples do poder é também aquilo que o próprio Weber, usando uma expressão alemã que tem vários significados, chamaria de violência. Quer dizer, eu imponho minha vontade a você, por força ou por qualquer outra maneira, e esse ato, digamos, se esgota nas consequências que tenha. Dominação, não. Dominação é persistente. Dominação é o exercício persistente de um poder. Para ser persistente, ele não pode ser pura e simplesmente uma agregação de atos de violência. Ele tem que ser, de alguma maneira, aceito, ele tem que se tornar aceitável, ele tem que se traduzir em certas orientações de conduta que sejam consideradas aceitáveis também para aqueles que não se beneficiam diretamente. Ou seja, aqueles que seriam os dominados, ou seja, os que são mais pacientes do que agentes, os que seguem a orientação mais do que definem a orientação, os que seguem mais do que têm a liderança, esses têm que, de alguma maneira, considerar que as ações que eles executam, mantendo as relações que eles têm com os dominantes, são corretas, porque as ações dos que têm iniciativa, as ações dos dominantes são legítimas. São legítimas. Há legitimidade nisso. Há uma justificativa para isso. Tem alguma justificativa. E essa justificativa é aceitável. Por exemplo, eles são excepcionalmente bem dotados. Digamos, um sujeito é excepcionalmente bem, ou considerado excepcionalmente bem dotado, fora de qualquer comparação, e se transforma, para usar o clássico termo weberiano, num líder carismático. O exercício de uma dominação carismática envolve a presença de um conjunto de seguidores dessa figura de liderança que consideram perfeitamente legítimo o que ele faz ou fala, porque ele é diferente. Então, há um fundamento de legitimidade nisso. E como vocês lembram, muitos de vocês, Weber procura definir algumas características básicas de vários fundamentos de legitimidade. O mais moderno, o mais presente na sua época, claro, é aquele que tem a ver com a natureza, não só racional, mas legal dos mandatos daqueles que estão em posição de poder. Quer dizer, existe um estatuto legal que obriga todos a fazer tais coisas. Portanto, aquele que manda fazer isso deriva a sua legitimidade do fato de que ele está seguindo aquele estatuto. Mas é preciso que haja aceitação. É preciso que haja aceitação. Quer dizer, não se pode pensar a sociedade a não ser em termos da continuidade de certas relações entre os homens, em nome do caráter legítimo que eles atribuem às orientações de conduta que saem de um núcleo que é, digamos assim, a área de condução, a área de liderança daquela sociedade, o grupo que domina a sociedade nesse sentido específico de dominação, não de coerção pura e simples, mas de indicação de caminhos. Então, sem poder, sem dominação e sem o caráter sempre problemático da legitimidade, não se pode falar de sociedade. Só que usei uma expressão agora importante: o caráter sempre problemático da legitimidade. Dependendo do fundamento dessa legitimidade, dependendo do fundamento que os homens dão
a aceitação que eles fazem de tais ou quais mandos, ordens, leis e por aí afora, esse caráter problemático da legitimidade muda. É claro que, no exemplo famoso aí que eu referi de passagem, de uma liderança carismática, uma liderança centrada na ideia de que o líder tem que ser seguido porque ele é excepcional, ele é fora de série, a legitimidade é a mais problemática possível, né? Porque qualquer falha retira toda a base da obediência e tudo vem abaixo. Além de que os líderes não são, os dominantes carismáticos não são imortais. Um dos capítulos, uma das passagens bonitas do grande livro Economia e Sociedade é quando Weber analisa aquilo que ele chama rotinização do carisma. Você tem uma figura excepcional, tem uma dominação excepcional num certo período, mas é preciso que se prepare a continuidade. Então, aquilo que era excepcional antes tem que se converter por meio de uma série de passos e algo que seja aceito como no cotidiano. Então, você tem que ter o sucessor, tem que ter regras para definir quem é que é habilitado para ser sucessor do grande líder, coisas que ele analisa de maneira extremamente interessante. Porque o problema todo é que, sem persistência de uma certa forma de dominação, nada feito. Porque sociedade não é uma outra coisa senão a aceitação por um grande número de dominados como legítima das orientações de conduta que são formuladas por um pequeno número de figuras em posições dominantes. Para, novamente, falar mal aí do nosso pobre Durkheim, que diria que a sociedade é fundamentalmente um fenômeno moral no sentido de estabelecimento de certos costumes válidos para a sociedade toda e que tem caráter de obrigação, o Weber diria, não tem nada de moral, o que tem é simplesmente de poder e dominação. Portanto, há o tempo todo uma disputa por aquilo que, afinal de contas, será o conjunto de diretrizes válidas no interior de uma sociedade. Agora, se você pega a forma mais moderna de dominação, que ele chamaria de racional legal, cuja sustentação se dá em cima de um corpo especializado de funcionários, que é a burocracia, isso fecha bastante. Weber via isso com certa preocupação. Quer dizer, a burocracia era um problema para ele, porque a burocracia sempre corre o risco de se converter numa entidade que, ao invés de seguir orientações externas, se autonomiza e, de alguma maneira, petrifica a sociedade nos seus regulamentos 1000 vezes repetidos, né? E Weber, que era um político por excelência, tinha pavor desse tipo de cenário. Então, o problema dele era sempre o mesmo. Como você introduz, digamos, mais dinâmica no interior de sociedades em que, digamos, a continuidade da dominação está ficando fácil demais, porque está apoiada sobre aparatos que são eficientes além da conta. Como é que você inova? Como é que você sai da rotina? Isso era um problema constante para o nosso velho Weber. Persiste esse tipo de problema hoje? O século XXI herda esse tipo de problema? Essa é uma questão complicadíssima. Weber é, sem dúvida, um grande pensador do século XX, mas ele é um grande pensador em parte porque ele soube, em N dimensões, trabalhar o mesmo grande tema, que é o tema da nacionalidade. O tema da nação, o tema da organização e do poder do Estado Nacional. Ora, o século XXI faz emergir outros princípios básicos de organização das sociedades. É possível se perguntar se Weber continuará sendo uma figura de primeiríssima linha no século XXI. Há uma área da reflexão social em que o pensamento weberiano se revela extremamente fecundo. Ele é muito bom para pensar grandes processos históricos, em termos comparativos. Aliás, toda a análise weberiana é comparativa. Para pensar grandes processos históricos, ele é muito bom. Mas ele é especialmente bom do outro lado também, que é o de analisar
conjunturas, analisar processos dinâmicos que ocorrem localizadamente, numa escala menor, porque o esquema dele é muito bem qualificado para a reconstrução das linhas de força que se dão e se movem constantemente em situações de conjunturas turbulentas, digamos assim. Processos rápidos de mudança na sociedade, processos revolucionários, coisas desse tipo. Ele tem um esquema que é dotado de bastante agilidade, porque como ele trabalha com a sociedade como um conjunto de linhas de força que estão o tempo todo tendendo a mudar, a se reorientar, isso confere ao seu modo de pensar uma agilidade que talvez o faça sobreviver a pelo menos uma parcela do século XXI. Ele conhecia Freud, ele tinha uma relação tensa com a psicanálise. Ele achava que a psicanálise facilitava as coisas, porque em vez de levar o sujeito a enfrentar heroicamente as questões que o atormentam, o levava a buscar causas que, enfim, estivessem fora do seu controle, etc. E tal. Ele não gostava, ele era um adversário sobre esse aspecto da psicanálise. Agora, ele chegou a ser, digamos assim, uma espécie de paciente do Karl Jaspers, que era um psiquiatra e era filósofo, foi amigo dele, que fez um diagnóstico enorme dele, mas depois escondeu. Quando veio o nazismo, ele escondeu porque teve medo de que isso fosse usado contra o Weber, sei lá onde isso foi parar. Mas o fato é que Weber tinha a vida pessoal, a vida íntima dele é muito complexa. Aliás, tem de passagem uma observação curiosa. Tem um autor inglês que escreveu um livrinho simpático aí sobre o Weber, acho que é Douglas McRae. É um livro sobre Weber que a Cutrix editou uma ocasião, em que ele comenta o seguinte: olha, se fosse agora, as coisas seriam um bocado diferentes, porque o Weber chegou lá na universidade dele, em um certo momento, e diz: olha, minha gente, eu estou muito mal, não tenho condição de continuar dando aula, eu vou me retirar, eu estou mal. E aí deixaram ele à vontade, ele ficava lá na Floresta Negra, sei lá, fazendo o quê. Durante anos não produziu, nada lhe aconteceu. Então diz o tal autor: se fosse agora, pegavam, coitado, mandavam para o serviço especializado lá da universidade, chegaria um psiquiatra com muito boa vontade, daria um jeito nele, ele voltaria normal, só que não faria nada da obra que depois realizou, né? Seria simplesmente mais um normalzinho dentro da universidade. De certo modo, não é tão absurda a observação desse cidadão. Agora, primeiro, você tem razão do ponto de vista puramente objetivo. É espantoso como um homem que morreu com 64 anos, algo assim, e que teve algo, sei lá, 10, 12, 14 anos de parada na sua produção, tenha a espantosamente gigantesca a produção que ele tem. Esse é um negócio absolutamente espantoso. É realmente espantoso. Porque trabalhando inteiramente sozinho, não havia assistente preparando nada para ele, não havia financiamento da FAPESP, não havia nada, CNPq, como se chama, iniciação científica dos estudantes, mestrandos, nada disso, totalmente sozinho. É uma coisa espantosa. E é uma coisa espantosa ainda mais a trajetória desse homem. Esse homem teve uma vida de um ascetismo extremo ao longo de, até chegar à beira, não da plena velhice. E eu encerro lembrando então que, se para outros as sociedades são estruturas, são organizações muito bem montadas e têm que ser pensadas desse modo, para Weber a sociedade é fundamentalmente um campo de forças, é uma entidade dinâmica que gera continuamente problemas de continuidade, que gera continuamente tensões que põem em xeque a sua continuidade, e a análise social é fundamentalmente uma análise que capta os desafios, as dificuldades da continuidade no interior desses campos de força
chamado sociedade. Muito obrigado.